Boa tarde a todos, meu nome é Luiz, bem-vindos a mais uma sessão de apresentação de serviços orientados à pesquisa e publicação em engenharia. Eu trabalho dentro da Elsevier na divisão de engenharia, então o meu foco é sempre nas engenharias, mas aquilo que eu apresentar para vocês hoje, na sessão de hoje, falando sobre estratégias de pesquisa, pode se aplicar, pode se ajustar a todas as áreas do conhecimento humano. Antes de começar, eu queria agradecer pelo apoio da Biblioteca da Escola de Engenharia, pela oportunidade de estar em contato com vocês e pela equipe toda. Então, obrigado, Bianca, Vanessa, Natália e Júlia, pelo apoio. Vou compartilhar com vocês mais adiante o material, esse material que eu vou apresentar inicialmente, e depois a gravação para que vocês possam revisar a apresentação do dia de hoje. Bem-vindos mais uma vez. Tem uma pergunta que não encontrou o link da pesquisa. Sim, a pesquisa que eu abro, normalmente, ela é apresentada através do próprio navegador. Se por um acaso não apareceu para alguém, é falha do serviço, o serviço não apresenta, em algumas situações, ele não apresenta o link da pesquisa, mas por isso que às vezes eu peço para que o pessoal responda as perguntas através do chat, mas é só uma pesquisa inicial, não tem problema nenhum. Obrigado pelo interesse, de qualquer maneira, Gisele. Então, deixa eu ver, vamos começar com a apresentação. Estou compartilhando os meus slides e agora vamos dar prosseguimento à apresentação. Então, para o dia de hoje, como parte das sessões que a gente tinha programado, para o dia de hoje a gente vai falar sobre estratégias de pesquisa. Ontem a gente viu o processo de revisão bibliográfica, como fazer uma revisão ampla e completa da produção científica mundial, e hoje a gente vai ver como que a gente pode melhor interagir com uma plataforma, com uma base de dados, com uma fonte de informação científica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os serviços de hospedagem, os serviços que armazenam a informação científica, para a gente entender como que melhor a gente pode se comunicar com essas ferramentas, com essas páginas, com esses serviços, para obter resultados. É sempre interessante a gente agilizar esses processos, porque o que a gente quer normalmente numa base de dados é recuperar aquilo que vai atender o nosso processo de pesquisa e não simplesmente ficar filtrando, ficar interagindo. Para amanhã, a gente vai ter uma apresentação de análise bibliométrica. O objetivo é falar sobre alguns indicadores de qualidade dentro da produção científica, como que a gente pode identificar, ou como que a gente pode comparar a relevância de um determinado autor, a relevância de uma determinada instituição ou de uma revista no processo de publicação. Então, a gente está querendo, por exemplo, identificar a melhor revista, a revista que mais se adequa às nossas atividades, e a gente quer saber qual é a revista com base em indicadores de qualidade. Então, a gente vai ver alguns indicadores de qualidade nesse processo da análise bibliométrica, e na sexta-feira a gente finaliza com uma revisão de todo o processo de produção científica, incluindo a parte da escrita científica. Como eu falei ontem, o objetivo não é entrar a fundo em nenhum dos temas que eu vou abordar. O objetivo é falar um pouco, abordar de maneira geral e apresentar ou dar algumas dicas no melhor uso das ferramentas que a Elsevier oferece através do portal de periódicos da CAPES, que vocês todos têm acesso. Então, o objetivo é compartilhar algumas recomendações, mais do que, por exemplo, apresentar todo o processo de análise a fundo, o processo de análise bibliométrica que vocês podem executar. Ou então, falar a fundo ou dar orientação precisa sobre o processo de escrita de um artigo, de um documento científico. O objetivo não é esse. O objetivo é simplesmente compartilhar melhores dicas no tempo que a gente tem, que normalmente é curto. Então, bem-vindos mais uma vez. Hoje, estratégias de pesquisa, rapidez e relevância.
a gente vai conversar sobre as fontes de informação científica que contém dados científicos, as bases de dados comerciais, o processo de indexação e recuperação da informação, motores de busca, estratégias de busca, a gente vai ver alguns exemplos. Então, o objetivo é a gente entender como melhor se comunicar com as plataformas. Vou fechar o meu vídeo, simplesmente para economizar a conexão, economizar a taxa de uso da internet, para facilitar para todos. E quem é a Elsevier? A Elsevier é uma das principais editoras que oferece informação qualificada, informação confiável através da internet, através de seus serviços. É uma das mais tradicionais da indústria mundial e que ela vem ajustando seus serviços para oferecerem informação analítica mais do que puramente e exclusivamente em texto completo. Então, além do texto completo, muitas vezes vocês vão chegar a alguns objetos que foram produzidos, foram extraídos da informação indexada, que apresenta informação consolidada. Então, tem uma base nossa que coleta dados para criar tabelas e oferecer informação consolidada através das tabelas, porque é mais fácil você revisar informação através de uma tabela de maneira precisa, como, por exemplo, propriedades de elementos químicos, alguma coisa assim. Então, é muito mais fácil você fazer uma análise com base na informação analítica extraída dos documentos. Vocês vão encontrar informação da Elsevier nas redes sociais, buscando Elsevier Latin South ou Elsevier LAS, e no Instagram, como eu falei ontem, vocês vão encontrar tudo aquilo que está acontecendo de novidade da gente. Toda informação, toda novidade é postada no Instagram. No YouTube, vocês vão encontrar as gravações das nossas sessões abertas, sessões que possivelmente são de interesse de vocês, que abordam também os temas de produção científica. Então, tem uma apresentação que abordou a questão da ética, a ética na produção científica, que é uma questão bem interessante. Então, esse tipo de gravação vocês vão encontrar no nosso YouTube. A Júlia está conectada, deixa eu mover a Júlia só um instante. Cadê você, Júlia? Júlia, só um instante, deixa eu promover ela a panelista, para ela me ajudar a responder as perguntas e me dar apoio aqui na apresentação. Obrigado, Júlia, pela conexão e pelo apoio mais uma vez. Então, agora você já está com direitos a tudo, para você poder responder tudo. E a Natália está conectada também, Natália? Deixa eu ver. Me perdoe, eu dei uma olhada logo no início. Só um instante, uma questão só de ajuste aqui dos nossos processos. Tem duas Natálias. Natália, eu acho que é a primeira Natália. Não sei. Como vocês não fizeram a inscrição através da plataforma, muitas vezes eu não sei exatamente quem é que está conectado, porque pode ter usado um primeiro nome sem um sobrenome, se bem que, de uma maneira geral, todo mundo preencheu tudo bonitinho. Mas tem alguns usuários, ontem a gente teve alguns usuários que simplesmente se conectaram através do link, e eu não tenho muito como saber quem são esses usuários. Bom, então, voltando à apresentação,
o que é importante a gente saber no processo de comunicação com as bases de dados? Quais são os tipos de bases? Então, inicialmente, a gente vai ter o que é uma base de dados, o que é uma fonte de informação. A gente vai ter uma fonte de informação como sendo um repositório, um grande repositório onde a gente armazena, coleta toda a informação científica ou de um determinado tipo. No caso aqui, a gente está falando de informação científica. Então, a gente coleta toda a informação científica e guarda num grande repositório de dados, de informação. É lá que a gente vai colocar os documentos, os artigos, as teses, vai colocar vídeos, gravações de áudio, vai colocar mapas, vai colocar todo tipo de informação. O grande benefício da gente colocar tudo num único repositório é que a gente tem como encontrar essa informação de uma maneira geral. Então, quando eu coloco tudo num único local, eu sei que eu coloquei naquele local toda a informação. Então, eu vou usar os índices, os campos de recuperação, as etiquetas, os descritores para recuperar aquela informação. Então, quando eu coloco toda a informação dentro de um único local, dentro de um único repositório, eu tenho que garantir que quando eu coloque, eu associe a cada documento algumas etiquetas, porque essas etiquetas é que vão permitir a recuperação precisa e rápida daquela informação, daquele documento, daquele conteúdo. De uma maneira geral, a gente vai ter 3 tipos de fontes de informação científica. 2 fontes que são administradas pela biblioteca, uma é o catálogo, o sistema de informação da própria biblioteca, um outro é um repositório institucional que também é administrada pela própria instituição, pela própria biblioteca, e algumas vezes equipes editoriais da própria instituição, e o outro tipo são as bases de dados comerciais, da indústria de informação mundial. Então, o que a gente faz com essas 3 bases? Quer dizer, são 3 pontos que a gente tem que sempre consultar para a gente se atualizar, para a gente saber o que tem de novidade sendo oferecida por cada uma delas. O catálogo e o repositório, usualmente, vão oferecer informação local, informação da produção científica local, de tudo aquilo que está acontecendo na minha instituição e está sendo produzido e compartilhado pelos meus pares. Então, é lá que eu vou encontrar as recomendações de títulos, as recomendações de fontes ou de conteúdo científico oferecida pela própria instituição. Quando eu vou para as bases de dados, eu já expando o meu universo e vou consultar, muitas vezes, o conteúdo universal, quer dizer, o conteúdo internacional de informação científica publicada, produzida, organizada e oferecida através das bases de dados comerciais, essas que estão disponíveis para vocês através do portal de periódicos da CAPES, incluindo essas da própria Elsevier. O fato é que, quando eu consulto as bases internacionais, eu normalmente não consigo consultar a produção local. Então, é por isso que a recomendação é que vocês sempre consultem o catálogo das bibliotecas, o repositório da institucional e as bases de dados, porque são, muitas vezes, fontes ou repositórios complementares. Quer dizer, o que eu encontro num, eu não encontro necessariamente no outro. Então, é importante eu revisar todos esses 3 tipos de fontes de informação. E o que eu vou fazer, ou por que eu vou consultar fontes científicas? Porque eu vou querer evitar encontrar conteúdo não qualificado, conteúdo não recomendado, conteúdo não confiável, conteúdo pirata e conteúdo falso hoje em dia. Fake news é uma constante no nosso dia a dia. A última coisa que eu quero esbarrar no meu processo científico é numa informação falsa, numa informação não confiável.
ou então numa informação que da qual eu não tenho os direitos de uso para poder referenciar no meu trabalho, porque essa é uma outra questão muito importante. Toda vez que eu encontro um documento, para referenciar aquele documento, significa que eu tenho aquele documento, eu consegui acesso àquele documento. Eu paguei pelo direito de uso daquela informação, sim ou não? O direito de uso daquela informação foi pago pela minha instituição, sim ou não? Sim, então, se foi pago, não tem o menor problema. Eu posso fazer uma referência àquele documento, porque eu tenho como comprovar que, sim, aquele documento foi pago. O direito de uso daquela informação foi pago. Então, o que a gente faz? Resumindo esse slide, a gente coleta informação para a gente permitir a recuperação através de um único local, de maneira organizada, a recuperação da informação. E, para isso, a gente desenvolve alguns motores de busca, algumas plataformas de busca, quer dizer, são sites que vão levar a gente aos documentos. Agora, a gente pode achar que entre o ser humano e o documento só tem ali um motor de busca, só tem ali... não, eu posso enfiar minha mão e tirar a informação. Olha, seria bom se fosse muito simples. A grande questão é que os repositórios de dados normalmente contêm um volume muito grande de informação. E, para isso, foram desenvolvidos alguns recursos, algumas ferramentas que facilitam e garantem essa recuperação. A primeira delas é a plataforma de busca, que a gente vai ver mais adiante. Então, nesse processo de indexação, de colocação, de inclusão de informação no grande repositório de dados, eu vou pegar cada documento e de cada documento eu vou criar etiquetas, os índices, como a gente chama. Então, são campos que permitem, que contêm dados dos objetos que vão permitir depois uma recuperação precisa. Então, em um campo, em um índice, eu vou guardar o título, no outro eu vou guardar o resumo, no outro o autor, a data de publicação, vou guardar a palavra controlada, palavra não controlada, palavra-chave. Então, eu vou guardar todos os dados que vão me permitir a recuperação precisa de um determinado documento. E eu vou incluir toda essa informação nesse grande repositório. E aí eu vou formar uma base de dados. Depois que eu formar essa base de dados, criar essa base de dados, eu vou ter que criar uma forma de recuperação da informação. E como é que eu vou recuperar essa informação? Eu vou preencher alguns campos. Então, como a gente viu ontem na plataforma, ou quando a gente vai executar uma busca livre na internet, existe um campo onde a gente digita a palavra do conteúdo que a gente quer recuperar, do assunto que a gente quer recuperar. As plataformas científicas, elas são exatamente assim. Então, eu sempre vou ter algumas palavras e vou digitar em alguns campos que vão me permitir a recuperação do conteúdo que contém aquela palavra. A grande dificuldade, que a gente muitas vezes não percebe, é que a recuperação do conteúdo científico precisa ser um pouco mais precisa. Eu preciso ser um pouco mais direto na definição das minhas palavras para recuperar somente e precisamente aquilo que é de meu interesse. E muitas vezes eu coloco palavras genéricas que me retornam conteúdo que talvez não seja o conteúdo mais relevante, o melhor conteúdo para eu usar no meu trabalho de pesquisa. Então, a gente, através de uma página, a gente vai encontrar alguns campos que serão preenchidos para iniciar o processo de recuperação da informação. Esses dados, esses campos, essa informação que eu vou preencher, a gente vai chamar de estratégia de busca. Essa estratégia de busca vai expressar o meu desejo pelo conteúdo e vai ser processado por o motor de busca. Esse motor de busca vai analisar as palavras que eu digitei, vai identificar ou vai verificar em quais campos, quais índices, quais tipos de palavras que eu estou buscando e onde, no conteúdo que eu estou buscando aquelas palavras, e vai retornar os resultados. Mais uma vez, parece ser simples. Sim, é para ser simples, mas muitas vezes a gente deixa de de se expressar com a plataforma para que a plataforma retorne aquilo que
a gente está buscando. Além disso, a própria plataforma ela vai ter, dentro do motor de busca dela, ela vai ter alguma inteligência associada ao comportamento do usuário. Então, por exemplo, eu posso recuperar um documento que eu posso apresentar, a plataforma pode apresentar pode classificar um documento mais relevante, talvez com base na frequência de acesso àquele resumo, àquele documento. Essa é uma inteligência que a máquina desenvolve, que a máquina, que o motor de busca vai aprimorar, vai melhorar, para poder garantir com que os resultados sejam utilizados. Porque a gente também tem algumas estatísticas de acesso à segunda página, terceira página de resultados, e a gente sabe que ninguém acessa os resultados que não estão listados inicialmente na página de resultados. Então, é muito importante que a máquina, que o computador, usando inteligência artificial, usando aprendizado de máquina, se organize para apresentar relevância nos resultados. E, naturalmente, dependendo da plataforma, a gente vai ter alguns recursos para filtragem dos resultados. Base de dados. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. A gente vai ter algumas bases de dados. Os motores de busca, as plataformas vão depender do tipo de conteúdo que a gente vai buscar, vai querer recuperar. Então, a gente vai ter bases de somente citações, bases de resumos e índices, que é como a gente chama uma base referencial, que é a base Compendex, que eu vou apresentar para vocês, que eu vou usar como ferramenta para demonstrar o processo de criação e interação com uma plataforma. Base de texto completo, que boa parte de vocês já conhece, que é uma base é a Science Direct. Então, é uma base que oferece algumas opções de busca, de recuperação do conteúdo, e, além disso, me permite o acesso ao texto completo. E algumas outras bases que oferecem acesso à recuperação a dados e a números. Outras bases me permitem a recuperação de mapas, outras a vídeos, filmes, imagens. Todas essas, elas passam pelo mesmo processo de recuperação da informação. Então, quando a informação, o objeto, vai ser inserido ao grande repositório, algumas etiquetas precisam ser identificadas. Então, mesmo que seja um filme, eu preciso, antes de colocar no repositório, eu preciso associar a esse filme algumas etiquetas. Se é uma base de filmes, eu preciso associar, por exemplo, o nome dos atores que trabalham naquele filme, o título do filme, a data que aquele filme foi lançado, o diretor que produziu aquele filme. Então, eu preciso criar algumas etiquetas que, mais adiante, vão permitir uma recuperação muito rápida daquele tipo de objeto que é oferecido dentro daquela a fonte de informação. Então, vamos adiante. E com isso, a gente pode encontrar um vocabulário controlado, que é um vocabulário especializado, padronizado, como a gente viu ontem, que também permite ou garante a relevância nos resultados que são apresentados. Sempre que a gente usar um vocabulário controlado, um vocabulário especializado para cada área, a gente vai garantir a relevância nos nossos resultados. Então, sempre que uma plataforma tiver esse tipo de recurso, a gente vai usar. Esse tipo de recurso não é usado simplesmente para expressão de busca, no momento que a gente cria a expressão de busca, mas é usado também no processo de comparação de resultados pelo motor de busca para estabelecer relevância, para poder classificar os resultados e colocar aqueles que tenham mais um uso maior de vocabulário controlado, de aumentar a relevância desses documentos. Bom, então, antes de começar o processo de busca, a gente vai ter que definir os termos, as expressões de busca, isso é muito importante. Eu aqui falo de maneira rápida, numa outra apresentação que eu tenho, eu falo sobre esse processo de definição dos termos e expressões. É muito importante a gente
consultar um vocabulário controlado, a gente consultar as palavras-chave que expressam a nossa disciplina, o nosso tema de interesse. É muito importante a gente identificar essas palavras antes da gente começar o processo de recuperação da informação. E aí como é que eu posso recuperar se eu hoje estou na graduação, não conheço nada, não sei, pouco sei da minha área, o que eu posso fazer? Bom, pelo menos um documento eu posso encontrar, pelo menos um livro, texto eu vou ter como referência. Então, nada melhor do que fazer uma busca por um documento que eu já tenha dentro da minha área para identificar os sinônimos ou as palavras usadas no processo de indexação daquele mesmo objeto, para poder definir ou identificar as melhores palavras, as mais relevantes, para a criação da minha estratégia de busca. Então, eu posso, sim, consultar, usar artigos de meu conhecimento, artigos recomendados para a minha disciplina, pelos meus pares, por um professor, pelo pessoal da biblioteca, e depois eu vou consultar o tesauro, simplesmente para confirmar que eu tenha as expressões mais apropriadas e científicas para a construção da minha expressão de busca. Deixa eu ver. Sim, então, depois disso, eu vou precisar selecionar as fontes. E como eu falei, como eu recomendei logo no início, 3 fontes obrigatórias para a gente consultar sempre. Catálogo da instituição, o repositório institucional, também da instituição ou de outras instituições, e as bases de dados, as bases da indústria. Essas bases da indústria, elas são muitas vezes e muitas vezes eu não consigo saber quais são eu não consigo saber quais são as bases mais recomendadas para a minha área. Então, o que eu posso fazer? Consultar o meu orientador, consultar um par, consultar o pessoal da biblioteca. Se eu perguntar quais são as bases mais importantes para o primeiro semestre, para o 5º semestre de engenharia, a biblioteca com certeza vai poder recomendar. Com relação ao idioma, ontem eu tinha comentado com vocês que é muito importante a gente usar expressões em inglês. Por que em inglês? Porque toda a informação ela é indexada em todas as bases, no idioma padrão. E hoje o idioma padrão é o idioma inglês. Então, se eu quero recuperar conteúdo se eu quero recuperar o conteúdo completo daquilo que tenha sido adicionado a uma base, eu vou usar o idioma inglês, porque esse sim vai me garantir a recuperação de toda a informação. Aí, bom, e com base nisso, sim, eu vou começar a construir as minhas estratégias. Só um instantinho. Então, voltando aqui às estratégias de busca, depois que eu consigo selecionar e identificar as palavras que eu vou usar no meu processo de busca, eu vou montar a minha expressão de busca. E como que eu vou montar essa expressão de busca? Bom, sempre que eu vou me comunicar com uma plataforma, eu vou ter que entender qual é a sintaxe, qual é a lei de formação de uma expressão de busca para aquela plataforma. Hoje, na indústria, a gente já tem tudo muito padronizado. Então, a gente já tem alguns operadores ou conectores de palavras que a gente pode usar na criação da nossa expressão de busca. Tem alguns símbolos que a gente pode usar de maneira padronizada. E o objetivo é de garantir a clareza na nossa expressão de busca para recuperar exatamente e precisamente aquilo que a gente quer encontrar dentro da plataforma. De uma maneira geral, todas as plataformas aceitam esses operadores que são apresentados nas caixinhas em verde. Outras usam alguns outros operadores, mas esses são particulares, e a gente sempre pode consultar a documentação da própria plataforma para a gente poder entender como melhor fazer o uso ou recuperar ou filtrar o conteúdo
produzido, oferecido por uma determinada base de dados comercial da indústria mundial de informação. Aí a gente vai ter os operadores booleanos, o AND, o OR, o NOT, que vão permitir a junção, a busca por um e outro, no caso do AND. Então, eu tenho duas palavras, eu quero recuperar conteúdo que contenha as duas palavras, eu vou usar o AND. Se eu quiser conteúdo que contenha uma ou outra palavra, eu vou usar o OR. Se eu quiser uma palavra e excluir uma outra palavra, eu vou usar o NOT. Então, esses são operadores que comuns a todas as bases. A gente pode encontrar esses operadores, ou vai encontrar em todas as plataformas, em todas as bases. Outro que a gente também encontra são as aspas. Aspas indicam para a plataforma: execute a pesquisa precisamente da maneira que eu escrevi, na ordem que eu escrevi. Porque se eu não colocar aspas, a plataforma pode inverter e me apresentar resultados que contenham as três palavras em qualquer ordem, ou as duas palavras em qualquer ordem. Então, a gente tem alguns exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem três palavras separadas por um espaço. As plataformas entendem o espaço como se sendo um E. Então, ali a gente tem três palavras e a expressão número 1, ela diz para a plataforma: olha, recupere conteúdo que contém essas três palavras em qualquer campo, em qualquer ordem, mas precisa ter as três palavras. Na segunda expressão, na número 2, eu tenho aspas no início e no final. Então, eu indico para a plataforma: olha, me recupere conteúdo que contenha exatamente essas três palavras seguidas, uma da outra, do jeito que eu escrevi, sem buscar sinônimos, sem buscar palavras correlatas. Eu quero recuperar precisamente essas três palavras nessa sequência, do jeito que eu escrevi. Então, eu coloco aspas. No terceiro, o terceiro é igual ao primeiro. Então, eu tenho o AND, que simplesmente substitui o espaço. Então, a terceira expressão vai me recuperar documentos que contenham, em qualquer ordem, essas três palavras. No quarto, eu já mudo o operador booleano por um OU. Então, os resultados eles vão conter a primeira palavra, ou a segunda palavra, ou a terceira palavra. Pura e simplesmente. Nenhuma condição para que os resultados contenham as duas ou três palavras simultaneamente. Pode acontecer ou não pode acontecer, mas se eu quiser garantir isso, eu tenho que colocar o AND e não o OR. A quinta expressão é simplesmente um exemplo mais simples de busca, com um e o sexto ele tem um NOT. Então, indica que eu quero excluir daquele conteúdo a palavra que vem depois do NOT. Então, eu estou buscando uma palavra com a outra e excluindo uma terceira palavra. Na expressão 8, a gente tem o uso do ponto de interrogação, que em muitas plataformas pode substituir dentro de uma palavra um único caractere. Enquanto que na expressão 9, a gente tem uma sequência, tem um asterisco que substitui uma sequência de caracteres na criação da nossa plataforma. Bom, mas para que a gente vai usar isso? Olha, em algum momento isso pode ser necessário, em algum momento isso pode ser útil no processo de filtragem daquilo que a gente quer recuperar na plataforma. Muitas vezes a gente está recuperando conteúdo não apropriado e a gente não sabe como excluir, a gente não sabe como indicar algumas alternativas de escrita, então isso é muito importante. No exemplo 11 e no 12, a gente tem uma mistura desses operadores, desses recursos de estratégias de busca. No 12, a gente tem uma expressão, entre aspas, significa que a expressão vai ser buscada, e depois a gente tem parênteses. Para que a gente vai usar parênteses na criação da nossa estratégia de busca? Para a gente indicar para a plataforma qual é a ordem de análise que vai ser feita, que vai ser processada primeiro pela plataforma. Então, aquilo que estiver mais dentro dos parênteses vai ser processado inicialmente.
Então, por exemplo, no exemplo 12, a gente tem o E, que vai ser processado, entre parênteses, e depois vai ser feito um OU com a primeira parte da expressão de busca. Então, a gente tem algo um pouco mais complicado, mas que permite a nossa recuperação precisa daquilo que a gente quer. Naturalmente, depois que a gente executa a expressão de busca, a gente vai poder sempre contar, dependendo das plataformas, vai poder contar com os filtros dinâmicos, com filtro numérico, no caso da plataforma Engine Village, e com o uso do tesauro, que vai permitir o refinamento dos resultados com base em termos científicos, para garantir a relevância. Então, antes da gente começar o processo de busca, é importante a gente saber o que está por trás daquela plataforma. Porque, sim, pode ter uma simples caixinha, mas o que é aquela caixinha? O que está por trás daquela caixinha que vai apresentar depois os resultados para a gente? É importante a gente saber se aquilo ali é um serviço de busca integrada, por exemplo, que vai buscar em várias fontes diferentes. É importante a gente saber qual é a lógica que vai ser usada no processo de apresentação ou de classificação dos documentos mais relevantes. Relevância, normalmente, para as plataformas é a frequência em que aparecem as palavras buscadas. Depois disso, a gente vai ter que fazer a filtragem com base nos filtros dinâmicos e a gente sempre vai ter que usar a expressão, escrever a expressão de maneira apropriada, dependendo da plataforma. De uma maneira geral, essa sintaxe, essa lei de escrita da expressão de busca é padronizada, é simples. Deixa eu ver, eu acho que a gente vai para a parte prática agora. Então, eu vou usar duas plataformas, basicamente, para exemplificar a criação de uma estratégia de busca. Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Vamos para a prática, para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou para a prática. A prática, hoje, eu vou também usar a plataforma Engine Village. Então, como que a gente vai acessar a plataforma Engine Village? A gente vai para a página do portal de periódicos. Então, a gente vai acessar remotamente o portal. Então, aqui a gente vai configurar o nosso computador para acessar remotamente o conteúdo. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente sempre pode consultar remotamente a biblioteca para saber como acessar o conteúdo do portal de periódicos da CAPES. Vocês têm duas opções, uma é através do proxy, configurado no próprio computador de vocês, e a outra é através do acesso CAF, que está disponível no portal de periódicos da CAPES. Então, eu estou entrando no portal de periódicos da CAPES, eu estava no site da biblioteca, não compartilhei o site da biblioteca com vocês, mas então, não, aqui, deixa eu compartilhar também o site da biblioteca. E aqui, na página do portal de periódicos da CAPES, existe a opção de acesso através de validação de acesso ao conteúdo pago do portal de periódicos da CAPES, que se chama CAF. Aqui, vocês vão poder usar dados da instituição de vocês para que vocês sejam validados ou tenham o acesso validado para que vocês acessem o conteúdo pago. As mais de 130 bases de dados, as mais de 40 mil revistas em texto completo. E aí vocês vão conseguir chegar, aqui na opção de busca por base de dados, vão poder digitar Scopus ou Compendex, que são as duas que eu vou usar e buscar no momento. Então, Compendex ou então Scopus. São essas as duas bases que eu vou usar no momento, e aí a gente vai chegar aqui na base Compendex e aqui na base Scopus. Por que eu vou usar essas duas bases? Porque elas são bem tradicionais, elas são bem padronizadas. Então, as duas vão me permitir a adição de campos de busca. Então, aqui eu tenho os campos, eu tenho aqui a possibilidade de indicar para a plataforma em qual campo, qual índice que eu vou usar para recuperar o conteúdo, se eu vou usar o nome de um autor, por exemplo, ou se eu vou buscar no
na filiação daquele autor. Então, eu posso indicar para a plataforma como que eu quero construir a minha estratégia de busca, e na opção simples de busca, que é essa aqui, que é a Quick, eu tenho a possibilidade de usar os operadores booleanos. Então, aqui eu tenho uma maneira guiada de criação da minha estratégia de busca, o que simplifica o meu trabalho, principalmente se eu ainda não sei como interagir com plataformas de informação científica, ou se eu tenho alguma dúvida no processo, na sintaxe que deve ser seguida, usada para a recuperação do conteúdo dentro de uma determinada plataforma. Uso a opção rápida. Aqui, então, eu vou poder usar, deixa eu ver alguns exemplos, deixa eu revisar aqui alguns exemplos. Deixa eu ver alguma coisa com electric power. E aqui tem uma palavra, uma expressão grande. Essa expressão já é uma expressão científica, mas vamos começar com essa. A expressão que eu estou usando é essa aqui, electric power. Eu vou colocar aqui no chat para vocês também usarem, para vocês também brincarem. Então, eu tenho uma expressão, e aí eu quero recuperar exatamente esse tema. São 4 palavras que eu tenho aqui nessa expressão. O que eu posso fazer aqui nesse momento? Bom, se eu já sei que essa é uma expressão científica, se eu digito essas 4 palavras e a própria plataforma Engineer Village, que usa o vocabulário controlado, já me diz que, olha, essa é uma expressão que está contida no tesauro, no vocabulário controlado, então eu já tenho a certeza de que isso aqui vai me levar ao sucesso. O que é o sucesso para mim? É quando eu recupero conteúdo relevante de maneira rápida. Então, se eu clicar aqui na lupa, eu já vou chegar aos resultados que eu estou buscando. Sim, cheguei a 140 mil documentos que falam desse tema aqui. Sim, mas aqui na minha inspeção de busca, quando eu executei a inspeção de busca, eu busquei com espaços entre a expressão, ou entre as palavras. Se eu botar aspas no início e no final, será que eu vou mudar a minha quantidade de resultados? Olha, talvez sim. Por quê? Porque agora eu estou dizendo para a plataforma, somente me retorne aquelas palavras, documentos que contêm aquelas palavras naquela ordem precisa, e não numa ordem reversa ou qualquer. Eu quero especificamente aquela ordem. E eu quero que todos os documentos, por exemplo, ou todas as palavras estejam contidas no vocabulário controlado. Então, eu seleciono aqui vocabulário controlado. Por quê? Porque essa é uma expressão que me foi recomendada pelo próprio tesauro da plataforma. Então, aqui eu tenho a garantia de que esses 85 mil documentos, eles foram classificados especificamente para esse tema. Sim, mas aqui o que poderia ter acontecido? Eu poderia não ter adicionado as aspas. Eu poderia não ter digitado de maneira correta a palavra electric ou power. Então, o que muitas vezes eu posso fazer? Ao invés de digitar uma expressão completa, eu posso digitar algumas palavras daquela expressão. Então, inicialmente, eu vou executar a pesquisa por electric, depois eu vou... Aqui são exemplos simples, tá? Mas, de qualquer maneira, eu executo a primeira expressão, depois eu busco por transmission networks, e depois o que eu faço? Eu venho aqui para o histórico de pesquisas, e depois eu clico no histórico de pesquisas, ou então eu peço para visualizar as pesquisas executadas recentemente. E depois eu posso até visualizar todas as pesquisas e dizer para a plataforma, olha, eu quero juntar os resultados da primeira ou a primeira expressão com a segunda expressão, a expressão número 22 com a expressão número 20, e depois eu quero executar essa busca. Então, eu posso ir por partes, quer dizer, dividir o meu tema de interesse por partes, para eu garantir que eu vou chegar a resultados daquilo que eu estou buscando. Aqui também eu poderia ter digitado, por exemplo, o operador booleano, AND, mas isso é desnecessário. Agora, suponhamos que aqui eu quisesse excluir a palavra networks. Então, o que eu faria? Escreveria not, pura e simplesmente not, antes da palavra networks. Agora, pergunto a vocês, a plataforma está fazendo o E aqui entre essas palavras e depois ela está fazendo o not, ou ela está fazendo primeiro
analisando essa expressão, expressão parcial, ou está analisando essa expressão parcial, como que a plataforma está interpretando ou buscando o conteúdo. Bom, se eu quiser ter a certeza que ela faça o que eu quero que ela faça, primeiro faça o AND para depois fazer o NOT, então eu coloco parênteses e pronto, e executo a pesquisa. Então, primeiro ela vai fazer o AND e depois ela vai fazer o NOT. Se eu quiser buscar uma expressão específica, ou uma palavra específica, sem buscar sinônimos, sem fazer uma busca de palavras relacionadas, eu coloco aspas na mesma palavra, porque aí eu vou indicar para a plataforma, olha, eu quero precisamente aquela palavra do jeito que eu escrevi, maiúsculas ou minúsculas, pouco importa, tá? Mas, de qualquer maneira, aquela palavra sem o S no final, sem alguma outra palavra no final. Se, por um acaso, eu quiser buscar tudo que não contenha, ou excluir tudo que contenha ou que comece pela palavra net, eu posso colocar net asterisco. Então, eu vou excluir tudo que comece, ou todo o conteúdo que contenha a palavra, o radical net. É uma forma simples de excluir algum conteúdo que não seja da área específica que eu esteja pesquisando. Então, aqui a gente pode fazer essa brincadeira na plataforma para a gente interagir melhor com a plataforma e recuperar conteúdo relevante. Aqui a gente está com um tema bem genérico, um tema bem amplo, mas a gente aqui, revisando o vocabulário controlado e as disciplinas associadas, Classification Code, como essa é uma base de engenharia, eu tenho aqui os subtemas relacionados a essas palavras que eu estou buscando. Então, aqui eu teria como escolher novas palavras para, de maneira interativa, com a plataforma e usando vocabulário controlado, especializado e científico, reduzir a quantidade de resultados. Então, aqui, pura e simplesmente, eu seleciono uma expressão controlada para chegar ou reduzir os resultados de maneira relevante. Por que eu estou falando de maneira relevante? Porque eu estou buscando no vocabulário controlado, porque eu estou usando uma expressão controlada. Então, isso aqui me garante a relevância nos resultados. Por quê? Porque quando esses documentos foram indexados, eles foram indexados especificamente para aqueles temas. Então, esse é o processo que eu vou usar de interação com a plataforma para criar a minha expressão de busca. E aí eu pergunto para vocês, essa expressão que está aqui, ela pode ser copiada e colada em outras plataformas? Sim ou não? Olha, provavelmente não. Por quê? Porque eu posso chegar lá numa outra plataforma. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu buscar uma outra plataforma aberta. Então, eu vou chegar aqui nessa plataforma e vou digitar o copy-paste exatamente daquela minha expressão. O que a gente vai encontrar por aqui? Olha, eu não sei, mas eu comento com vocês que essa plataforma não aceita a indicação de campo, porque eu não tenho como indicar para a plataforma que eu quero buscar dentro de um determinado campo, dentro de um determinado índice. Esse não é um recurso oferecido por essa plataforma. Agora, se eu for para Scopus, talvez eu consiga. Sim, mas será que isso aqui funciona exatamente na Scopus? A sintaxe daquela expressão funciona também na Scopus? Não. É isso que essa mensagem está me dizendo. Eu copiei e colei a expressão que eu criei dentro do Compendex, dentro da plataforma Engineering Village, coloquei aqui no Scopus e não tive sucesso. Por quê? Porque eu não tenho como, dentro de uma plataforma que não considera, não usa vocabulário controlado, buscar vocabulário controlado. Eu posso usar filtros oferecidos por essa plataforma. Mas o fato é que lá na plataforma especializada, eu identifiquei a minha expressão que me garante relevância, a minha expressão científica. Então, aqui eu posso, por exemplo, colar as palavras, colocar aspas no início e no final e executar a pesquisa. E quando eu executar a pesquisa, eu vou garantir a área temática, mesmo que seja uma base multidisciplinar, que é o caso da Scopus. Por quê? Porque eu usei uma expressão científica das engenharias.
então eu recupero conteúdo das engenharias. Então, aqui a gente também pode editar a expressão de busca, e aqui a gente tem alguns recursos um pouco diferentes lá da plataforma Engineering Village. Aqui a gente pode adicionar mais campos, pode selecionar os operadores booleanos, pode selecionar os campos onde a gente vai buscar a informação. Então, o processo é muito parecido, mas eu também tenho aqui a opção de busca avançada. E aqui na opção de busca avançada, eu vou ter do lado direito a lista dos operadores booleanos que a gente pode usar nessa plataforma. E vou ter a lista dos códigos dos campos, onde a gente pode indicar onde que a gente quer buscar as palavras que a gente está digitando. Então, por exemplo, se eu quero buscar um autor, eu posso simplesmente inserir esse código aqui lá na plataforma. Então, eu posso clicar aqui e a plataforma adiciona a palavra author. Então, por exemplo, eu quero buscar um autor que eu sei o nome do autor, mas eu quero buscar ou indicar para a plataforma que eu quero buscar somente no campo autor. Eu não quero buscar em todos os campos. Então, eu adiciono esse campo, essa sintaxe aqui, esse campo já na sintaxe da plataforma, e depois eu digito o nome do autor e executo a pesquisa. Então, aqui eu tenho um guia que vai me mostrar como criar a estratégia de busca dentro da plataforma, usando campos especializados próprios e específicos dessa plataforma. Então, eu sempre posso buscar uma opção de busca avançada ou então usar a opção de busca simples, que normalmente não oferece tantos recursos no processo de filtragem dos resultados, mas é uma opção um pouco mais simplificada de criação de estratégias de busca. Eu acredito que era isso que eu tinha para apresentar para vocês no dia de hoje. Não tem nenhuma mágica nisso que eu estou falando. Eu estou ressaltando, basicamente, que é importante que vocês conheçam as plataformas. Primeiro, identifiquem as bases de dados, as fontes de informação que vocês vão usar nas atividades de vocês, e que, antes de usarem essas plataformas, que vocês identifiquem as palavras e entendam como que melhor vocês podem interagir com a plataforma, porque a plataforma ela vai retornar exatamente, especificamente, precisamente aquilo que a gente disser para ela. Só que ela não vai adivinhar aquilo que a gente está querendo. E é muitas vezes aí que a gente falha, porque a gente usa alguns motores de busca que tentam adivinhar. Quando a gente está falando de ciência, a gente tem que ser preciso, não tem muita adivinhação. A adivinhação que a gente pode ter aqui, obter de uma plataforma, é basicamente essa adivinhação de documentos relacionados. Agora, esses documentos relacionados, eles estão associados a um algoritmo de inteligência artificial que vai buscar dentro do conteúdo dessa plataforma, com base em toda a informação associada aos objetos, vai buscar documentos relacionados. Então, isso aqui não é pouca coisa, isso aqui não é rápido, isso aqui não é instantâneo. Tanto é que a gente chegou aqui na página e eu fiquei esperando a plataforma me retornar, porque é muito cálculo que está envolvido na busca de palavras ou de documentos que satisfaçam a essa condição ou falem desse mesmo tema que está sendo apresentado aqui nesse artigo, nesse documento. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero que tenha sido de interesse, de proveito para todos. Amanhã a gente segue com a terceira sessão, que é a de análise bibliométrica. E nessa sessão de análise bibliométrica, eu vou falar um pouquinho de métricas de indicadores de qualidade na ciência, na produção científica mundial. Vou interromper.